Pai do Senhor, amado, nós estamos aqui na nossa primeira videoaula do estudo Uma Vida com Propósito, amém? E nós vamos estar aqui falando a respeito da primeira semana, amados, de leitura, amém? Que nós tivemos aí do livro, né? Uma Vida com Propósitos. E no primeiro dia de leitura, nós lemos o tema: tudo começa com Deus, amém? E nós vimos ali, amados, que nós não somos o foco. A primeira frase do livro é: o propósito não é você. Apesar de muitos livros, filmes e seminários afirmarem, nós nunca encontraremos o sentido da vida olhando dentro de nós mesmos. Só um inventor ou um manual de instrução pode nos ajudar a usar um aparelho novo, um aparelho desconhecido. E aí, amados, a gente entende que somente em Deus é que nós iremos descobrir a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, a nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Ele claramente, o Senhor, revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica, a Bíblia, o que nenhum outro livro de autoajuda ou de filosofia pode explicar. Amém? Isso é interessante, amados. Nós temos a Bíblia como manual de instrução de nós, que fomos criados pelo Senhor. É como foi dito aqui no livro, nesse primeiro dia de leitura, para que a gente venha usufruir de um aparelho, amados, ao qual ali a gente acaba adquirindo, nós compramos, é necessário nós lermos o manual de instrução. E aí a gente vai conseguir usufruir melhor daquilo que o aparelho nos oferece. E assim é com as nossas vidas, amados. Por muitas vezes, para que nós possamos viver de uma maneira completa aqui na Terra, nós precisamos consultar o quê? O nosso manual de instrução, amém? Por isso que todo esse estudo, é por isso que todo esse livro aqui, Uma Vida com Propósito, ele é totalmente, amado, baseado no que a palavra de Deus nos ensina. No dia 2, nós vimos o tema Você não é um acidente. E lá estava escrito que muitos, antes de ser concebido por seus pais, foram concebidos na mente de Deus, amém? Deus, amados, ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Uma vez que Deus o fez por um motivo, ele também decidiu o momento do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade. Ele planejou os dias de sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. Deus também programou
onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como Deus tinha em sua mente. Eles tinham, os seus pais, o DNA que Deus queria para formá-lo. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. Deus pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus o fez para amá-lo. Amém? Tremendo, né, amados? Nós vemos aqui nesse segundo dia de leitura que nada foge das mãos do Senhor. Amém? Que nós somos criados conforme a vontade dele. Que o nosso corpo, amado, seja baixinho, aquele que é baixinho, aquele que é mais alto, tudo está dentro de um propósito de Deus, que os talentos os quais Deus nos entregou, amado, ele nos entregou conforme o querer e a vontade dele. Já no terceiro dia, nós lemos o tema O que dirige a sua vida. E nós vimos ali, amados, que muitos são dirigidos pela culpa, outros dirigidos pelo rancor, pela raiva, outros são dirigidos pelo medo, outros, amados, pelo materialismo, outros até mesmo dirigidos pela necessidade de ser aprovado, a necessidade de aprovação de outras pessoas, amém? Mas nós vimos também, amados, que existem 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida pelos propósitos de Deus, amém? A primeira vantagem, amados, é que quando nós somos dirigidos pelos propósitos de Deus, a nossa vida ela passa a ter um sentido. A segunda vantagem é que a nossa vida ela passa a ser mais simples, ela passa a ser simplificada. A terceira vantagem, amado, é que a nossa vida toma uma direção. A quarta vantagem é que a gente passa a ter uma vida mais estimulada, uma vida que não vai ser baseada e dominada pelo desânimo, amados, mas nós vamos ter mais estímulos para viver. A quinta vantagem é que nós estamos sendo ali, através dos propósitos, preparado para a eternidade. Amém? No dia 4, nós lemos o tema Criado para ser eterno. Amém? E havia uma frase ali de Abraham Lincoln, muito interessante, que era assim no livro: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Amém? Isso aqui é uma frase de um presidente muito conhecido, muito importante dos Estados Unidos, por nome de Abraham Lincoln. Amém? Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte vai sempre parecer anormal e injusta. Deus, ele tem um propósito para a sua vida na terra, mas esse propósito não termina aqui. E os atos, amados, isso é muito interessante. Os atos desta vida vão definir o destino da nossa próxima vida. Amém? Já no quinto dia, nós lemos ali o tema Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O modo, amados, de você definir a vida vai determinar o seu destino. Uma das melhores formas de compreender
os outros é perguntar-lhes: como você enxerga a sua vida? Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e até mesmo uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas. Você tem de jogar com o que lhe deram. Mas a Bíblia, amados, ela oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. E a primeira metáfora é que a vida é um teste. A segunda é que a vida é uma incumbência de confiança. E a terceira é que a vida é uma atribuição temporária. Amém? E a vida como um teste, amados. Na Bíblia a gente vai sempre encontrar, por muitas vezes, palavras como provações, tentações, refinar e testar. Segundo o livro, amados, estas 3 palavras, ou melhor, 4 palavras, elas ocorrem por mais de 200 vezes na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas que parecem impossíveis, orações que por muitas vezes não são respondidas no momento em que você ora, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Então a gente precisa estar sempre, amados, em observação, porque por muitas vezes, amados, Deus ele vai estar nos testando dentro de tudo isso aqui que foi falado, dentro de grandes mudanças, de promessas retardadas, de problemas que por muitas vezes parecem impossíveis, mas para o nosso Deus não há impossível, por orações que não são respondidas naquele momento, por muitas vezes, amados, nós seremos testados. E a segunda metáfora que a Bíblia fala ali, e que nesse capítulo foi tratado, é a metáfora da vida como uma incumbência de confiança. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. Essa foi uma das funções, amados, que Deus deu lá no início, na criação de Adão e Eva. Deus deu para que eles ali tivessem o cuidado do jardim, para que eles cuidassem daquele jardim. E isso, amados, desse cuidado, o homem ele nunca foi exonerado. Nunca Deus tirou isso da responsabilidade humana. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Amém? Isso é interessante, amados. A palavra de Deus ela vai sempre falar de galardões que serão entregues na eternidade. E galardões, essa palavra galardão, ela significa presente. E então é muito interessante porque a gente entende que há presentes, amados, a serem entregues a nós na eternidade. E que esses presentes eles serão entregues conforme o nosso desempenho, conforme o nosso serviço aqui nessa terra. Amém? Já no 6º dia, nós estudamos ali o tema, né? E lemos: a vida é uma atribuição
temporária, que é a terceira metáfora, a terceira visão que a Bíblia nos dá a respeito da vida. A vida como uma atribuição temporária, amém? E a Bíblia, amados, ela é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na Terra. A vida na Bíblia, ela é descrita como uma neblina, um corredor rápido, um sopro e um fio de fumaça. Você não ficará aqui por muito tempo. Então não fique muito apegado. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como Ele a vê. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. O fato de a terra não ser nosso lar definitivo explica porque, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições deste mundo. É um erro fatal, amados, presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou o sucesso popular, como determina o mundo. Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Amém, amados? Então é muito forte isso, porque a gente entende que por mais, amados, que nós venhamos viver aqui nesta terra, que nós venhamos viver 100 anos, 90 anos, tudo isso, amados, diante de uma eternidade, é muito pouco tempo. Amém? E no sétimo dia, nós lemos ali o tema A Razão de Tudo. E o objetivo fundamental do universo, amados, é demonstrar a glória de Deus. A glória de Deus é o que Ele é. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece. Entretanto, viver para a glória dEle é a maior realização que podemos alcançar em nossas vidas. Jesus, Ele glorificou a Deus Pai, cumprindo seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma. Existem, amados, muitas formas de darmos glórias a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para as nossas vidas. E o primeiro, amados, é que nós damos glórias a Deus quando nós o adoramos. Tremendo, né? O segundo é que nós damos glórias a Deus ao amar os outros cristãos, ao amar ao nosso próximo. O terceiro é que nós damos glórias a Deus ao nos tornarmos parecidos com Cristo. Em quarto, nós damos glória a Deus servindo as outras pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos. Em quinto, nós damos glórias a Deus falando dele, pregando o evangelho dele para outras pessoas. Amém? E assim, amados,
nós encerramos aqui a nossa primeira aula do livro Uma Vida com Propósitos. Amém? Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.